Fala, galera! Acabou a novela, hein? Ancelotti assumiu e agora começa uma nova novela, que é a próxima escalação da seleção. Quem é que vai ficar de fora? Quem é que ele vai trazer de volta? Será que teremos novidades? Então, tô aí com meus parceiros Rodrigo e Nicolas para mais um conteúdo aí para a rapaziada. E já vou pedir logo, vou pedir no final não. Já se inscreve no canal, já dá aquele like maroto, já comenta quem tu queria ver na seleção e bora pro assunto do vídeo, né não, rapaziada? Bora. Joga a É seleção aí isso pra aí, nós. é isso aí, rapaziada. Vou trazer aqui de cara a última escalação do Brasil. Para quem não tá lembrado, eu vou lembrar do vexame, né? 4-0 Argentina. E a gente traz agora o Ancelotti, quase 2 meses depois. A última escalação do Brasil, cara, a gente já trocando uma ideia aqui nos bastidores e lá no grupo, a gente acredita que muita coisa vai mudar, né? Tem, Sim. alguma, tem algumas análises aí de que o Ancelotti vai aumentar a régua da seleção em relação a jogadores que jogam no Brasil. E na última escalação tinha dois, pelo menos, aqui, né? Logo de cara. O que tu acha que pode mudar, Rodrigão? O Wesley já sai dessa seleção ou Então, vai para o Wesley e banco? Arana dificilmente, né? E o Joelton também, que fez um péssimo jogo contra a Argentina e contra a Colômbia também. Acho que ele já não volta mais. E também não tem mostrado nada diferente no Newcastle pra estar merecendo essa vaga. O Fernandão gosta, mas eu não gostei do Wesley Wellington na seleção, não. Ele e Bruno Guimarães na seleção estão sacanagem, mas eu acho que Uhum. por eles estarem num grande nível europeu, fazendo uma campanha de Champions League, o Ancelotti vai dar mais uma chance. Eu acho que os jogadores brasileiros, que muitas vezes a gente não conhece os caras que estão lá na Europa, porque estão em time menor, estão às vezes em mercado secundário, aí a gente fala assim, para levar o Caio Henrique, que está no Mônaco, leva o Arana do Galo. Isso aí com o Ancelotti não vai ter vez não, irmão. A Arana, se o Arana não estiver jogando muita bola, vai o lateral do, meu irmão, do Caxias Rei Sol, vai o lateral do Al Hilal, vai o lateral, entendeu? Do São José Earthquake. Não interessa, Ou amigo. vai Tá os jogando experientes, mais. tipo o Alex Telles, que Cara, ele tá jogando no Botafogo, mas o Ancelotti conhece ele, já até enfrentou ele algumas vezes, entendeu? Sim, e Mas é vou de um bom falar, nível. essa mudança ela acontece muito por conta do futebol brasileiro ter aumentado a régua financeira e está pagando salários mais altos. E aí alguns jogadores ainda vêm para o Brasil um pouco antes do que vinham antigamente. E, cara, eu lembro que antes de furar essa bolha, se você encontrasse um jogador jogando no Brasil convocado para a seleção, já era muito. Tinha Sim. um ou outro assim. Eu lembro que se convocasse um jogador do teu time que estava jogando muito, você já achava maneiro pra caramba. Hoje em dia eles têm levado muitos jogadores, a régua baixou. Tem alguns jogadores bons jogando no Brasil, mas eu não vejo jogadores no nível de seleção como, por exemplo, o Arana, o Wesley, que é um garoto ainda, ele pode ser esse jogador, mas você pegar e botar ele de titular numa eliminatória de Brasil e Argentina, lá, é complicado, não é uma coisa simples de você fazer. Então eu acho que o Ancelotti vai mudar esse olhar, ele vai começar a ver alguns jogadores aí brasileiros jogando mundo afora, nessas ligas aí, ligas grandes, é lógico, né? Espanha, Inglaterra, Itália, ele vai olhar uns Sim. caras assim que A a gente gente está de repente não olha falando, muito. a gente tá falando muito do setor defensivo. Vou lançar a polêmica, hein? O Pedro será o camisa 9 indiscutível? Ou vocês acham que ele já trabalhou com o Richarlison no Everton? Ele olha a Europa, tem o Evanilson jogando no Bournemouth, sempre tem algum 9 lá fora. Vocês acham que ele vai nessa da mídia de Pedro já é o 9 da Copa? Ou vocês acham que tem uma boa chance do Richarlison reaparecer aí? Quem sabe até um Bob Firmino, que está jogando fino da bola lá na Arábia? cara, vou falar muito rápido só pra fechar a defesa. Eu acho que o Wesley vai estar sim no elenco, porque eu acho que ele vai estar no Manchester City até lá. E outro maluco que vai voltar pra essa seleção aí, que tá fora, tava fora por muito tempo, era o Éder Militão, que já tá jogando no Real Madrid de novo. Sim. Então, e ele é de confiança máxima do Ancelotti. Mas agora falando de ataque, o próprio Matheus Cunha que tá aí é um cara que tá em alta na Europa e ele pode seguir. O Pedro, ele vai ser olhado, com certeza. Mas o Matheus, ele vai ter que disputar essa vaga com o Matheus Cunha. Até porque até agora ele tá voltando no Flamengo, mas ele fez até alguns gols ali, principalmente nos 3 primeiros jogos, mas até agora ele não tá aquele Pedro espetacular que a gente tá acostumado a ver. O Pedro no Brasileirão, ele é indiscutível. E aí, quando você tem um treinador que veio do Brasileirão, ou que é muito ambientado aqui com o Brasileirão, o Pedro já é uma coisa muito automática.
Porque esse é o meu pensamento mesmo. Acompanho tanto o Brasileirão que eu considero o Pedro, acho que o melhor camisa 9 do Brasileirão. E aí, quando você pensa numa seleção brasileira onde o problema justamente é o camisa 9, a gente fala, pô, Pedro é esse cara. Só que com o Ancelotti, eu acho que isso recomeça do zero. Eu acho que aí o Ancelotti vai começar a olhar para o atual futebol do Pedro e aí analisar se ele tem essa vaga ou não. E eu acho que o Matheus Cunha não vai ser o preferido do Ancelotti. Ele já demonstrou que no Real Madrid, antes da chegada do Mbappé, ele utilizava ali um ataque muito veloz de transição. Então pode ser que ele mantenha até o Matheus Cunha, mas eu não vejo ele como favorito. Ele pode tirar o 9. Ano passado, o Isso. 9 dele, entre aspas, era o Bellingham. Aí chegou o Isso. Mbappé e tomou a posição esse ano. Eram os dois pontos, era um 4-3-3 com um falso 9. Eu acho que no Brasil ele vai ter centroavante. Acho que o Pedro vai estar na convocação. Voltando à lateral, acho que o Wesley vai estar na convocação. Mas acho que acaba um pouco esse clamor, porque é exatamente o que você falou, Nicolas. Eu não quis te interromper, justamente para não interromper, porque estava perfeito, exatamente o que eu penso. O treinador que é nascido e criado no Brasil, ele vê o Globo Esporte todo dia, ele está acostumado com o clamor popular por jogadores brasileiros. Então, assim, falta um 9, Pedro, falta um lateral, Arana, falta um volante, Gerson, entendeu? Um meia. Acho que esses caras são bons jogadores e eles podem estar no radar, mas eu não acho que vai ter o clamor que tinha com um Dorival, de um Arana, de um Pedro, com o Ancelotti, porque não tem, esse cara não foi criado. Não vai ter os grupos de zap dele, dos amigos dele, não vão ficar, pô, cara, tem que chamar o Pedro do Mengão, pô, tem que chamar o Arana do Galo, pô, tem que chamar não sei quem. Então, acho que ele vai ter uma possibilidade de escolher de forma mais imparcial, dado que ele não está nesse meio aqui que todo mundo. Porque tu sabe que o brasileiro é pachequista pra caramba. E, Isso. entendeu? Tem jogadores. Se o Arias fosse brasileiro, eu queria ele na seleção. Se o Vegete fosse brasileiro, o Vascaíno queria ele na seleção. Então, assim, é um Verdade. bagulho que existe muita paixão. E eu acho que isso aí ele vai passar um pouco ao largo. E eu queria até trazer um questionamento que, mesmo que ele veja muita coisa boa no Pedro, o que vocês acham a respeito da régua que ele vai utilizar? Que ele vai ver, às vezes, o Pedro metendo um hat-trick no Flamengo, ele vai falar, opa, calma aí, mas aqui é Brasileirão e tal, e o cara que fez um gol, ele tá na Premier League. Vocês acham que vai ter essa régua, essa diferenciação? Cara, vai ser difícil escolher realmente, porque ele só tem 3 convocações até a Copa. E ele até já testou. Ele vai testar, cara. Ele já testou. Pô, me enrolei todo agora. Mas assim, ele vai testar vários caras. Ele vai estar olhando o Endrick, por exemplo, que ele já conhece. Ele vai estar olhando o Pedro. Ele vai estar olhando o Yuri Alberto, o Matheus Cunha. O Richarlison acho que tá fora do radar. Ele já conhece. Pô, o Richarlison é. Como é que se diz? É aquele garotinho do Ancelotti, mano. Ele sempre gostava do Richarlison, mas o Richarlison tá fora de combate há um tempão. Não se Ué, destaca há mas se ele muito já tempo. conversou, foi mal, mano, desculpa te interromper, mas se ele já conversou com o Neymar, que está fora de combate do caso que não consegue nem jogar. O Richardson não está jogando por outros problemas. Mas o Neymar, que fisicamente não consegue jogar, e já falou com o Neymar. A Copa é ano que vem, cara. O Richardson muda de clube, o Richardson começa uma nova temporada no Tottenham, ganha confiança. Futebol é muito dinâmico, cara. Eu não acho que ele vai levar o Richardson na próxima convocação, porque não faria nem sentido. Como não faria sentido levar o Neymar na próxima convocação, porque não sei, o Neymar vai estar conseguindo botar o pé no chão? Não sei. Então, assim, eu acho que ele vai testar os nomes, mas eu acho que ele não pode descartar, principalmente os que ele conhece. Se ele não levar o Endrick, não me importa. Sabe por quê? Porque eu sei que ele já conhece o Endrick. E se precisar, ele sabe que ele vai ter que contar com o Endrick ou não. Isso aí eu Isso, acho que é o diferencial perfeito. dele em alto nível. Eu concordo com você e eu acho que, eu falei isso já, se o Ancelotti tiver sofrido alguma pressão da CBF em relação ao Neymar e criar um ambiente, criar um estilo de jogo, planejar uma Copa focado no Neymar, eu acho que esse vai ser o maior erro dele. O Neymar ele tem que ser a cereja do bolo, porque a gente não sabe nem se ele vai estar bem fisicamente para encarar uma Copa do Mundo. O bolo E não vai aí, nem ser de cereja, dependendo do exata, sabor. exatamente. Então aí eu concordo com tudo que o Fernandão falou. Se acontecer o caso dele não levar o Hendrick, a gente já vai entender na hora. Porém, cara, sempre que muda um treinador na seleção brasileira, a gente não fica animado. A gente sempre fica tipo, Dorival, será? Dessa vez eu tô vendo um clamor diferente, eu tô vendo o torcedor animado de uma forma diferente.
Eu acho que esse ânimo pode passar para dentro de campo e a gente vê muitas dessas peças aí que não desempenharam bem começarem a desempenhar melhor, entendeu? Pra Acho mim, que mais do que ânimo, desculpa, Rodrigão, confiança. Porque uma coisa é tu olhar pro Perfeito. banco, tem um Ru lá, um cara, um treinador que tu não sabe nem quem é, menor do que o jogador. Outra coisa é tu olhar lá, tem o Ancelotti. Ah, ele não tá na melhor fase, ah, ele não é mais o melhor do mundo. É o Ancelotti, irmão. Tu olha lá, tu confia, porque tu sabe que é um cara que tá ali, que, porra, é o Ancelotti, irmão. O jogador faz o que o Ancelotti manda com mais convicção do que, por exemplo, o que o Dorival manda, né? Perfeito. Desculpa, Rodrigão, te cortei. então, desse time aí, ó, pra mim só fica Vini e Rafinha. O resto, todo mundo pode mudar. Não tô dizendo que é pra sair da seleção, pode Sim, mudar, sim. entendeu? Tipo, inclusive o Rodrigo, que ele conhece, bota o Savinho pra ver, entendeu? Tem. Só quem é garantido aí é Vini. Eu acho que o Ancelotti vai saber usar ele melhor do que os outros souberam na seleção. E o Concordo, Rafinha, que é o melhor brasileiro que tem hoje. O resto pode mudar todo mundo. Vai São os ver. concordo. intocáveis, né? Não tem, só os intocáveis. O resto, ó, André, Joeliton, o Wesley. Ah, não. O Pode Marquinhos estar também. como pode não estar. O Uhum. Marquinhos tem que estar, pra mim. Um monte de gente não gosta dele, mas é quem não assiste Ah, com o futebol, Militão então. voltando na zaga, com o Militão Pô, voltando a na gente. zaga, não sei não, hein? Se o Militão voltar Eu para não lateral, digo. é dele. Mas se o Militão Não, é voltar para Marquinhos zaga, e o Éder Marquinhos. Militão. Tu É, acha? talvez Gabriel Magalhães, né? Tá Pô, lesionado. Magalhães e Militão, meu irmão, é muito a zaga muito Não mais dá pra fazer gol. sinistra do que o Marquinhos. Não dá Não. pra fazer gol. Pô, tu vai ter que entrar armado para conseguir passar essa zaga. Vai ter que dar facada neles, E tiro fora neles, os escanteio é dois, meu irmão. gol com Gabriel Magalhães. E, pô, É já mesmo. viu o tamanho da cabeça do Militão? Meu irmão, Eu acho que Esse o Wesley Marquinhos tem tem uma vaga na cabeçada seleção, mas também, ele hein? vai perder essa titularidade aí. Goleiro, mesma coisa? Bento aí, ó. Alisson. É o Alisson mesmo. E eu acho que É, eu concordo aí. O Max falou aí aqui no canal, nos vídeos atrás, a rapaziada quiser depois acompanhar aí. É, o Max falou bem. Eu acho que nesses casos de terceiro goleiro, o Bento está muito mais garantido do que um Hugo Souza, um Everton. Porque eu acho que esses caras vão muito no clamor popular. O treinador é brasileiro, sabe que o Everton é bom goleiro há 10 anos, desde a época do Atlético Paranaense. Ah, quem vai ser o terceiro goleiro? Ah, cara, não sei, não sei, não sei. Chama o Everton, que o Everton não vai quebrar. Chama. Você me entende? é verdade. É E acho verdade. que esses caras vão pensar mais lá fora. Acho que o Bento, tem outros jogadores também brasileiros que estão em mercados secundários que vão ter mais chance. E a galera da Imagina. Arábia, cara, do Sauditão lá. Então, eles mesmo. Pô, tem o Porque o Malcom. próprio Bob Firmino tá jogando muita bola, rapaz. Bob Firmino era para ser o 9 da seleção. Falso 9 da seleção, hoje. Daqui a um ano na Copa? Não sei. Não tem a bola de cristal, senão eu ganhava na Mega Sena e saía do canal, né, rapaziada? Mas hoje, o Bob Firmino é o 9 da seleção, o falso 9 da seleção. Melhor que Neymar. É isso. É isso, rapaziada. É isso, galera. Se inscreve aí no canal, deixa o like e deixa a sua opinião nos comentários, pô. Diz aí se você acha que a gente errou em alguma sugestão aqui, acha que o Ancelotti vai mudar alguma coisa. É isso. É Valeu. isso, rapaziada. Tamo junto.